70% dos casos de traumatismo de face estão relacionados com acidentes de trânsito. Por isso, especialistas alertam para a importância do uso do cinto de segurança e também a necessidade do airbag nos veículos. E é sobre este assunto que a gente conversou com o cirurgião Luciano Kruszewski. Veja só. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Hoje o nosso quadro Fala Doutor, vou conversar com o cirurgião crânio-maxilofacial, Dr. Leonardo Kruszewski, e falar sobre esses números exorbitantes de traumatismos faciais que acontecem em tantos acidentes, tantos problemas. Doutor, quais são as principais causas desses traumatismos? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos do Fala Bahia. Os traumas de face, os traumas em geral, são acidentes que ocorrem principalmente devido aos acidentes automobilísticos. Os acidentes automobilísticos, Fábio e amigos, têm uma contribuição enorme, chegando a 70% dos traumas que nós temos registro. Para se ter uma ideia, mais de 160 mil pessoas morreram no ano de 2004 somente nos Estados Unidos, vítimas de acidentes de trauma por acidente automobilístico. Isso chega a ser mais do que muitas guerras mataram pessoas. Depois do acidente automobilístico, que é a grande causa, nós temos, infelizmente, os atos de violência, agressão física, seja ela com arma ou sem arma. Depois, em seguida, cada vez mais frequente, esportes radicais e, em razão da longevidade, cada vez mais pessoas alcançando a idade dos 80, 90 anos, queda da própria altura nessa população como um fator de trauma de face também. O senhor falou em idade aí, e o jovem também tem dentro dessa estatística, o adolescente, em relação a esses tipos de acidentes, doutor? Excelente pergunta, Fábio. Na faixa etária entre adolescentes até os 40 anos, o trauma, o acidente automobilístico e trauma, de uma forma geral, matam mais do que a população que morre com câncer e acidentes vasculares de uma forma geral. Portanto, nessa faixa etária, entre adolescentes e adultos jovens, o trauma realmente significa a principal causa de morte na humanidade. Olha só, e em relação a acidentes fatais, a vítimas fatais, por conta, que comentário o senhor poderia fazer em relação a esse tipo de trauma causando a morte das pessoas, doutor? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque o acidente de trânsito ele tem uma forma trimodal de agredir a pessoa. Nós temos as mortes nos primeiros 5 minutos, depois mortes que podem ocorrer entre meia hora e 6 horas do trauma, e depois as mortes após 24 horas. E, na verdade, as mortes em que as estruturas de saúde muito pouco ou nada podem fazer, é exatamente a morte nos primeiros 5 minutos do trauma. O acidente automobilístico que lesa grandes vasos dos pacientes, que lesa estruturas nobres do corpo e que em 5 minutos essa pessoa está morta. Então, nesse grupo de pessoas que são vítimas fatais, o que nós podemos e devemos fazer é a prevenção maciça. Prevenção para que o acidente não ocorra, porque se esse acidente ocorrer, essa pessoa não sobrevive. Quais são, então, algumas medidas de segurança que a pessoa pode tentar tomar para minimizar, pelo menos, esse tipo de trauma? Perfeito. O cinto de segurança, que é lei, não só na frente, mas atrás, em todas as pessoas que estão no carro, cinto de segurança para todo mundo. Exigir, como cada vez mais se parece que vai virar lei, os airbags, não como uma medida de luxo, mas como uma obrigação de proteção, respeitar as leis de trânsito, respeitar o sinal, respeitar o pedestre, acima de tudo, ter responsabilidade, não se distrair com o celular, que hoje em dia cada vez é mais comum nós vermos pessoas que batem carro porque estavam conversando no celular e se distraíram. E de forma muito importante, a bebida alcoólica. Nós não podemos aceitar mais que vítimas inocentes, pessoas que não beberam, que estão trabalhando ou que estão na rua, sejam assassinadas por pessoas que bebem e vão dirigir. Então, essas medidas preventivas, respeitar a lei como uma coisa que beneficia a todos, é fundamental. Bom, e em relação aos ônibus, o senhor falou de cinto de segurança, a gente pode citar aqui também cadeirinha para bebês, mas e os ônibus? Os intermunicipais, interestaduais, cada vez mais os fabricantes e as empresas estão instalando cintos de segurança. Mas e os ônibus urbanos que andam lotados em todas as cidades do nosso país?
Essa é uma excelente pergunta, porque um ônibus lotado, ele é uma ameaça para cada pessoa que está ali dentro. As pessoas em pé, elas acabam sendo muito expostas a qualquer acidente, de forma que o correto seria nós termos ônibus em que, dentro da cidade, as pessoas pudessem usar cinto, não fossem obrigadas, e não tivéssemos transeúntes em pé nos ônibus. Isso seria o correto, e eu acho que nós devemos caminhar para exigir isso cada vez mais. Bom, essa é uma das partes mais difíceis por causa do sistema de transporte do Brasil inteiro. A gente está falando aqui em nível nacional e também a quantidade de pessoas que utilizam os transportes urbanos, transporte público. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Essas informações são importantes aqui para o nosso telespectador. Conversaremos em outras oportunidades, com certeza. De volta para os estúdios da TV Salvador, esse é o Fala Bahia. Obrigada, doutor Luciano. Obrigada, Fábio. Olha, termina neste sábado a validade 2011 do Salvador Card, cartão de meia passagem estudantil. Com isso, os cartões ainda não revalidados em 2012 só vão voltar a dar direito ao benefício quando forem atualizados. A revalidação começou no dia 1º de fevereiro e pode ser feita durante todo o ano em qualquer um dos postos Salvador Card. Para fazer a revalidação, é preciso comparecer a um posto de atendimento levando carteira de identidade e o comprovante de matrícula. A taxa de revalidação custa R$ 5. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade, gostaria de ser a governadora da Bahia. Se tivesse esse poder, tiraria João Henrique do cargo. Mas ele não está fazendo nada para ajudar a cidade. A seguir, você vai ver que completou 1 ano os debates do governo do estado sobre mobilidade urbana. E daqui a pouquinho, até já.